Sejam muito bem-vindos, mais um Café com a Mê começando, né? E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho particularmente bastante difícil de falar, tá? Não é nem só de ouvir, mas de falar também, que é a culpa. É um sentimento aí, um dano emocional que tem impedido muita gente de chegar onde a gente quer. Por um tempo, eu não sabia, né, que essas coisas me impediam. E quando eu descobri, a sensação foi difícil de descrever, difícil de sentir. Então hoje eu vou falar um pouquinho disso com vocês, tá? Eu vou me aprofundar o máximo que puder, né? O máximo que eu conseguir. E eu tenho certeza que você vai gostar, então fica comigo até o final. Para quem não me conhece, eu me chamo Menice, eu sou enfermeira na área integrativa e também analista corporal. E quando a gente fala de uma medicina integrativa, né, como a enfermagem faz parte, estamos falando de cuidar do ser humano como um todo. Isso inclui o seu mental, o seu físico e o seu emocional. Então, eu criei esse plano aqui, né, criei toda essa mentoria como uma forma de começar a mexer com o lado emocional das pessoas que me seguem. Bom dia, Quitéria, tudo bom? Seja bem-vinda. E essa é uma das coisas que a gente precisa olhar, né? O lado emocional. Porque quando a gente olha para um paciente só olhando o físico, aquela dor que ele está sentindo, aquele diagnóstico que o médico deu ali, né? Daquela doença que ela está enfrentando, a gente não consegue trazer soluções realmente efetivas. Porque nós, seres humanos, não somos só o físico, nós somos também emocional e o mental. E o mental vem muito daquilo que a gente acredita. Bom dia, Lúcia! Que bom que chegou cedo. O mental vem muito daquilo que a gente acredita. Então, a culpa, por exemplo, é um dano emocional por algo que a gente acredita, que talvez a gente não fez ou fez errado no passado, né? Então, alguma coisa que você fez não deveria ter feito. Ou alguma coisa que você deveria ter feito, mas deixou de fazer. Então, esse sentimento, essa crença de que você está devendo a alguém por essas atitudes, se torna um dano, né? E muitas vezes, por conta desse dano, você tem também um impacto na saúde emocional, aliás, na saúde física. Então, às vezes, você está com uma doença física, justamente porque existe algo emocional por trás. Então, se você cura ou tenta curar o físico, mas não olha para o emocional, mesmo que você consiga ali tirar aquela doença, de outra forma o seu corpo vai se manifestar, porque o emocional continua ali tendo impacto em você. Então, isso é muito profundo, né? Para entender isso, a gente tem que olhar para isso algumas vezes, né? Não é numa conversa que você vai conseguir perceber tudo isso. Mas, quando a gente entrar agora no tema propriamente dito, vocês vão conseguir perceber o quanto realmente isso deixa a nossa vida pesada, no caso da culpa, né? E faz com que a gente fique mais lento. Então, você se sente culpado por alguma coisa que você devia ter feito e não fez, ou alguma coisa que você não devia ter feito, mas fez, né? E aí a sua vida fica lenta, porque você tá o tempo todo tentando compensar aquilo que aconteceu. E muitas vezes essa compensação, ela acontece de uma forma que realmente você não tá resolvendo o problema. E vocês vão entender isso. Então vamos lá, eu vou começar falando para vocês que a culpa, ela tem um poder muito grande de fazer a gente ficar revivendo o passado. Então imagina que você tá dirigindo um carro, para quem aí já dirige, né, ou tem essa percepção de um motorista. Imagina, você tem ali o para-brisa, que é enorme, mas esse motorista insiste em ficar olhando o tempo todo para o retrovisor, que é aquele espelhinho menor em cima, ou aqueles do lado, né? Então ele tá o tempo todo olhando para esses espelhos que estão mostrando para ele o que tá acontecendo lá atrás e não o que tá vindo ali na frente, no trânsito. Como vocês acham que vai ser esse processo? Vai ser rápido ou vai ser mais lento?
Porque a atenção dessa pessoa tá lá atrás, né? Então, provavelmente ele vai andar mais lento, não é verdade? Porque a atenção está no lugar errado. Então, é justamente isso que a culpa faz com a gente. A gente tenta avançar, a gente tenta dar um passo à frente, mas os nossos pensamentos e nossos sentimentos nos levam para trás. Então, eu vou dar um exemplo aqui, pra gente já entrar mais profundo nesse tema, né? Existem mulheres que saem de uma vida, né, ali de uma infância, onde os pais tinham um relacionamento conturbado, né? Onde ela viu ali talvez os pais se separarem. Ela observa que as mulheres da família dela são mulheres que precisaram ser guerreiras, porque às vezes tem um marido, mas o marido tem lá seus problemas, não consegue dar conta das coisas, então a mulher se coloca nessa posição. Ou muitas vezes tem ali uma família onde a maioria das mulheres se divorciaram, tiveram problemas de violência doméstica, né? Eram até em sentido de palavras também, não só físico. E aí essa mulher vai pra vida. E de repente ela casa até com um homem bom, que cuida bem dela, que dá o sustento material, que leva ela para lugares legais, né? Para um restaurante bonito, mais chique. Mas quando existe o sentimento de culpa, na hora que essa mulher vai usufruir desses benefícios que ela tem, pela escolha que ela mesma fez, né? De ser diferente daquelas mulheres da família dela, ela sente o peso. Então ela não consegue usufruir daquilo 100%. Parece que sempre que ela vai fazer algo nesse sentido, né? Que ela vai usufruir desses benefícios, alguma coisa acontece. Ah, porque me deu uma enxaqueca, eu não consegui ficar o tempo todo, tive que vir embora. Ah, porque alguma coisa me incomodou. E sempre acontece assim. Por quê? No fundo ela se sente culpada de estar conseguindo ter uma vida que as mulheres da sua família não tiveram. As suas referências na vida, né? Então a maioria das referências dessa pessoa são mulheres que sofreram, que não tiveram um homem bom. Ela se sente culpada, mas ela não sabe disso, tá, gente? É uma coisa inconsciente. E quando ela vai pra vida, aquilo ali é pesado pra ela. Então ela sempre tá dando um jeito, digamos assim, uma desculpa, algo sempre acontece para que ela não consiga usufruir daquilo que ela tem. Isso é um exemplo de culpa, né? E como para você identificar a culpa, a gente fala assim, olha para sua vida como se ela não tá muito pesada. Porque geralmente quando a pessoa é culpada, né, ela se sente culpada de alguma coisa e não precisa ser algo, né, extraordinário. Você vê esse caso, uma coisa tão pequena, né? E a pessoa se sente culpada por estar vivendo aquela vida. E ela nem sabe disso porque aquele peso para ela não consegue identificar que é uma culpa, né? Então, às vezes, algo tão pequeno e a vida da pessoa fica lenta, ela não consegue ir pra frente. E ela acaba tentando carregar todo mundo junto com ela. E é por isso esse peso, né? Porque se ela se sente culpada de estar vivendo uma vida boa, ela vai tentar trazer as pessoas que ela ama pra junto dela. Pra que essa vida flua, né? Mas ela esteja ali com quem ela realmente ama. Então, é como se fosse uma compensação o tempo inteiro. Olha, eu casei, eu tô bem, eu tenho aqui um ótimo marido, diferente de vocês. Porém, ó, tô aqui ainda, né? Ainda estou amando vocês, ainda estou me preocupando com vocês e ainda quero que vocês tenham a vida que eu tenho. Então, essa pessoa tá o tempo todo nessa dinâmica, puxando todo mundo pro lado dela e querendo que todo mundo tenha a vida que ela tem. O problema é que, na maioria das vezes, as pessoas que não têm essa vida, elas não estão buscando essa vida. Elas estão no conforto de todas as decisões que elas tomaram, né? Então, por isso que fica pesado. Porque você tá ali puxando as pessoas, mas elas não querem vir. Então, isso é só um exemplo de culpa, né? E aí, o que a gente pode falar sobre essa questão? Sempre que existe culpa, seja ela qual for, seja de realmente um erro que você cometeu no passado, seja porque você não assumiu uma responsabilidade, outra pessoa teve que assumir no seu lugar. Sabe uma coisa muito comum também? Por exemplo, uma mãe que acaba se tornando uma mãe solteira, e aí ela já tem filhos ali maiores, né? Tipo, a filha mais velha ou o filho mais velho.
E essa mãe, ela não dá conta, óbvio, gente, ela não vai dar conta de ser pai e mãe ao mesmo tempo. Ela vai ter que fazer um dos dois papéis, né? E geralmente ela vai pro papel de provedor da casa. E aí acaba que a responsabilidade como mãe passa para o filho mais velho, né? Aquele filho, ele vai se sentir na obrigação de se tornar mais responsável antes da hora, né? Vai se sentir na obrigação de cuidar dos irmãos. E muitas vezes a própria mãe passa essa obrigação, né? Mesmo sem perceber, mesmo sem ter intenção. Então, quando você se sente culpada no futuro ali, né? Por ter feito isso com o seu filho, você vai passar a vida inteira também tentando compensar. Só que olha que interessante, você sente essa culpa, você parece que tá o tempo todo devendo para aquele filho, né? Vem até como uma forma de gratidão, mas você sente aquilo, como se vocês estivessem presos ali, mas você não entende que aquilo é uma culpa. Você vê aquilo como gratidão, eu faço tudo pelo meu filho. Por quê? Porque quando eu precisei dele, ele ainda era uma criança, ele foi responsável o suficiente, né? Isso quando não acontece o contrário. O filho acaba percebendo um tanto de coisa que ele perdeu, a sua infância, né? O tanto que ele precisou acelerar o processo da maturidade e ele começa a cobrar essa mãe, né? Então aí nesse caso, ele coloca essa culpa nas costas da mãe, né? E aí por conta disso, e no fundo ela se sentir assim também, fica aquela dinâmica onde o filho não vai para a vida e precisa da mãe o tempo inteiro para resolver os seus problemas, suas dívidas financeiras, né? Isso é só um exemplo. Então, quando você vê uma pessoa toda endividada financeiramente, né? E que sempre tem alguém ali para salvar ela, seja uma avó, seja uma mãe, seja o próprio pai, né? Sempre que você vê isso, pode ter certeza, ali existe uma dívida emocional. E muitas vezes essa dívida emocional vem da culpa, tanto de um lado como do outro. Então, essa culpa faz com que vocês estejam presos. E quando duas pessoas estão presas, elas não conseguem ir para onde elas querem, porque uma puxa para um lado, outra puxa para o outro, e no final ninguém sai do lugar, né? A vida fica muito mais difícil. Então, como é que a gente faz para identificar essas culpas? Como é que a gente faz para resolver essas culpas? Já vou adiantando que não é fácil, porque a gente precisa olhar para uma coisa muito delicada na nossa vida, que são as nossas relações. E principalmente no Brasil, né, que é um país que tem muita dependência emocional, as pessoas se importam realmente umas com as outras, estão sempre ali, né, interlaçadas, uma ajudando, outra ajudando. É muito mais difícil você enxergar qual é o limite que você tem que colocar das suas relações. Porque quando você tem um sentimento de culpa, como eu falei no início, você tá o tempo todo tentando minimizar aquilo que foi feito ou que você deixou de fazer. E como é que você faz isso? Não dizendo não para as pessoas envolvidas. Então você tá ali sempre querendo compensar. A pessoa tá num perrengue, você vai ajudar. A pessoa tá precisando de você de outras formas, você vai ajudar. A pessoa descarrega toda a emoção dela em você. Por mais que isso te faça mal, isso se repete vez após vez, mas você continua ouvindo e permitindo que aquela pessoa faça isso, né? Porque você sente que deve isso a ela. Então, quando você começa a identificar, né, quem são as pessoas que você tá ali amarrado, que você não consegue dizer não, mesmo sabendo que talvez dizendo não, você iria beneficiar essa pessoa. Por exemplo, um filho, né? Um filho maior de idade, que já tem sua própria família. Quando a mãe diz não para esse filho, enxergando que ele está preso num relacionamento de dependência, ela pode sim estar liberando ele para a vida e fazendo com que ele tenha uma vida melhor. Mas mesmo ela entendendo isso, ela sente que não pode, que ela precisa continuar naquela forma de agir, de relação, porque senão ela não vai pagar o que ela tá devendo. Só que a gente tem que ter uma noção um pouquinho maior sobre isso. Não dá para pagar uma dívida emocional com dinheiro, com coisas materiais. Não tem como. Você não consegue medir o que uma pessoa sentiu
você não consegue colocar em reais ou em dólar, ou seja lá como for, o mal que você fez para uma pessoa, ou o que você acha que fez. Então essa dívida fica eterna, você nunca vai conseguir pagar, é eterna. Só que quando você tem uma dívida emocional e ela é eterna, você não tem como pagar, então você fica tentando a vida inteira e sabe que isso não vai acontecer. Agora você sabe, né, que eu te falei? Dívida emocional não se paga com dinheiro. E muitas vezes a pessoa se sente até ofendida, né? Quantas vezes a gente vê, por exemplo, um assunto grave, tipo um estupro, indo para o tribunal, né? Indo ali para ser julgado, e aí a pessoa que tá ali sendo julgada paga uma fiança, consegue ficar solto. É como se a gente já olha assim, quer dizer que a vida daquela pessoa, todo o mal que ele causou só vale esse valor aí? É isso que vale a vida de uma criança, é isso que vale a vida de um adolescente, de uma mulher? Não é verdade? A gente não sente que é injusto? Então, se você for tentar consertar aquele erro ou pagar essa dívida, tentando ajudar essa pessoa materialmente, não podendo dizer não para ela em nenhum momento, porque você se sente obrigado a dizer sim, essa dívida nunca vai acabar, porque como que você vai medir em quantos reais vale aquele sofrimento, aquele dano que você causou naquela pessoa por uma coisa que você deixou de fazer no passado ou fez e não deveria ter feito. Não tem como medir, né? E muitas vezes essa pessoa tá lá tentando fazer isso, mas como ela não identificou que é isso que realmente está atrapalhando, que é isso que realmente está acontecendo, ela não percebe que existe uma forma mais simples de tudo ser resolvido. Uma forma mais simples. Não é menos valorosa essa forma de resolver, mas ela se torna mais simples porque é muito mais fácil a pessoa que foi danificada aceitar do que você colocar valores financeiros. Então vou falar o que é esse, né, que você pode fazer. Na verdade, a gente chama isso de uma retratação. Então, quantas vezes um filho passa uma vida inteira cobrando os pais, né? E como é que ele faz isso? Às vezes não é só falando, né? Porque tem filho que joga na cara mesmo. Mas tem filho que cobra vivendo uma vida péssima, não se permitindo ganhar dinheiro, ser bem sucedido, ter uma boa família. Então é aquele filho que tá sempre dando trabalho para os pais, mesmo sendo maior de idade. Então, de certa forma, ele tá cobrando os pais dele aquilo que ele não teve na infância, na adolescência, né? Só que essa dívida é eterna, como eu falei. Pagando ela materialmente, nunca vai acabar. Mas vamos dizer que esses pais entendem agora essa situação, né? Eles entendem que esse filho tá cobrando algo que eles não fizeram e que não tem como voltar ao passado para mudar a situação, não tem como ficar amenizando a vida dessa pessoa a vida inteira, porque ela vai continuar em problema, porque materialmente não se paga uma dívida emocional. E aí você entendeu tudo isso, lá o pai, a mãe entendeu tudo isso. Então como que ele vai fazer para se retratar com esse filho? Às vezes uma conversa sincera e franca já resolve o problema. E às vezes é exatamente isso que esse filho tá esperando. Às vezes, não, né? Mas a gente vai chegar nesse ponto ainda. Então, imagina que esse pai chega ali pro seu filho e fala: filho, olha, eu percebi que você espera de mim algumas coisas, né? Talvez coisas que era para ter dado lá na época da sua infância eu não dei. Me fale o que você está esperando, o que você quer que eu faça por você. E aí, quando você ouve o outro e entende o que é essa espera... Oi, Rayane, Josi, sejam bem-vindas. Quando você olha que a pessoa tá esperando uma retratação e você realmente consegue fazer essa retratação, aí sim as coisas começam a se resolver. É o momento que você vai mostrar para aquela pessoa que apesar de você não ter tido maturidade o suficiente, porque talvez você era muito jovem quando você errou, né?
Apesar de você ter tido, não tive outra opção, né? Como uma mãe, por exemplo, que precisou ir para a vida trabalhar e não teve outra opção porque não tinha o marido presente. Quando essa pessoa mostra que apesar de tudo isso, tem muita justificativa, mas eu não estou aqui para me justificar. Eu estou aqui para mostrar para você que eu também sinto muito. Que isso para mim também é um peso hoje. Que eu queria ter feito diferente, né? Sem justificativa. Imagina essa pessoa ouvir isso de você agora, né? E aí tem o outro lado da situação. Às vezes você é aquele filho que culpa os seus pais por tudo que tá acontecendo de ruim na sua vida. Ah, porque se meu pai e minha mãe tivessem feito diferente, se meu pai não tivesse abandonado minha mãe, se a minha mãe não tivesse reagido da forma que ela reagiu, se a minha mãe tivesse casado de novo e agora com um homem melhor para ser meu pai. Então, às vezes o filho tá nessa, né? Culpando os pais e aí a vida dele vira uma bagunça. Porque ele não consegue ter benefícios da vida, sendo que ele precisa mostrar para os pais, tá vendo? Ó, por conta do que vocês fizeram comigo lá atrás, olha a minha vida hoje. Se ele tiver uma vida boa, é como se ele não conseguisse mostrar isso para os pais, o quanto aquilo ali pesou para ele. E realmente pesa, né, gente? Uma criança que é criada ali numa família toda bagunçada, onde os papéis não estão sendo cumpridos, onde essa criança não é protegida, ela vai crescer traumatizada realmente. E ela vai tentar cobrar alguém disso. Mas a partir do momento que você cria essa consciência de que isso está mais te prejudicando do que qualquer outra coisa, aí você entende que você precisa liberar esses pais. Você entende que eles fizeram aquilo que eles deram conta. Entende também que eles não têm como voltar atrás e fazer diferente. E você viver uma vida bagunçada para que eles fiquem toda a vida te pagando, né, pelo dano que eles te causaram, também não vai ser bom para você nem para eles. Então, quando você começa a enxergar isso, aí você fala, tá na hora de resolver essa questão. E aí é a hora que você vai ter uma conversa também. Só que a conversa vai ser diferente, né? Você vai chegar lá e, pai, mãe, eu entendo o que vocês fizeram. Eu sei que vocês deram o seu melhor. Mas eu percebo que isso me prejudicou em tal coisa, de tal forma. E enquanto eu ficar culpando vocês, eu não vou conseguir viver. Eu não vou conseguir alcançar meus objetivos. Todos nós temos objetivos, né? Nós queremos ter uma vida leve, queremos ter uma vida com saúde, queremos não ter dívidas financeiras, ter tranquilidade, né? Quando você tem uma família, você quer dar o melhor para sua família, para os seus filhos. Então, são objetivos que a gente tem. Mas quando existe a culpa, ou a gente tem culpa de algo, ou a gente está culpando alguém, não dá pra gente ter esses objetivos concretizados. Porque, volto a dizer, a gente continua trazendo o passado pro presente. Revivendo aquelas sensações, revivendo aquele débito emocional, tentando pagar o tempo inteiro. E quando o pai e a mãe faz isso, né, ou qualquer outra situação, pode ser um marido e uma mulher, né, às vezes tem um cônjuge ali que traiu, aí foi perdoado, mas sente culpado, e aí fica naquela dinâmica, né, já não consegue mais viver a vida sem aquele peso. Então, todas as atitudes, todas as decisões que toma é baseado no ato que foi feito lá atrás. E não na vida que você quer lá na frente. Vocês conseguem ver como que isso impacta? Você tomar decisões na sua vida por coisas que foram feitas lá no passado, ao invés de tomar decisões pelo que você quer para o seu futuro. O impacto é enorme. Então, como que você vai ter velocidade de conquistar o que você precisa, de ter aquilo que você quer, se você está sempre olhando para o que aconteceu, ou culpando alguém, ou se culpando. E ainda tem uma culpa que ela é ainda mais pesada, que é quando você está se culpando. Ninguém te cobrou nada, ninguém fica jogando nada na sua cara, mas você se cobra. Você se culpa e acha que precisa estar o tempo inteiro
pagando por aquela situação. Então, as pessoas ali envolvidas na situação em questão, elas estão ali do seu lado e você tá o tempo todo tentando ajeitar, tentando proteger, sabe, o tempo inteiro tentando pagar aquela conta que ficou lá do passado, que no final não foi resolvida. Mas não tem ninguém te cobrando. As pessoas até já esqueceram, já perdoaram e nem lembram. Mas pra você, aquilo foi tão difícil, tão cruel, entre aspas, né? Que às vezes é a gente que coloca todo esse peso. Às vezes a nossa atitude foi algo pequeno ou algo que não tinha como ter sido de outro jeito. Às vezes é uma culpa que você coloca ali que não é legítima, que não tinha como ser diferente. Você precisou agir daquela forma. As pessoas já não estão nem aí pra isso, mas você continua se culpando. Como acontece às vezes com a mãe, que precisa trabalhar, né? Mas ali ela consegue de alguma forma manter a proteção dos filhos, manter aquele relacionamento mais próximo, né? Não é aquela mãe que abandonou totalmente. Os filhos crescem entendendo a situação, vão pra vida, né? Mas a mãe continua com aquele peso, achando, eu poderia ter feito diferente. Aí todo erro que o filho comete, ela acha que a culpa foi dela. Porque se eu tivesse dado mais atenção na infância, se eu tivesse feito de outra forma, né? Bom dia, Fabi. Muito bem, parabéns. Então é isso. Muitas vezes a culpa é a gente mesmo se culpando e colocando esse peso. E aí a gente tá o tempo inteiro tentando colocar uma proteção ao redor dessas pessoas, tentando fazer elas enxergarem a vida de outra forma, porque se você fizer desse outro jeito, as coisas vão ser diferentes. Se eu tivesse estado presente naquela época, eu teria te ensinado de outra forma, e hoje você tá fazendo dessa forma, não vai dar certo. Então fica o tempo todo tentando controlar a vida do outro, achando que vai compensar aquilo que acha que deveria ter feito diferente, ou que não devia ter feito, né? Então essa questão da culpa, ela é muito mais profunda. Pra gente enxergar onde estão as nossas culpas, né? Quem são as pessoas que colocam isso nas nossas costas também, é muito complicado. A gente precisa estar o tempo todo observando como que eu reajo com cada relação que eu tenho na minha vida. Seja uma mãe, seja uma sogra, seja um cunhado, seja um irmão, um amigo. Como que tá essa minha relação com essa pessoa? Qual é o nosso histórico? Existe alguma pendência? Existe algo que eu fiz que eu não deveria ter feito? Existe algo que eu ainda estou tentando compensar, né? Porque o que faz a gente andar mais devagar atrás dos nossos objetivos? O que faz a gente travar, né? Ou parar no tempo e não conseguir mais buscar aqueles sonhos que a gente tinha? São as nossas relações, é a forma como a gente se relaciona com o mundo ao nosso redor. São as crenças que a gente tem. Muita gente acha que não merece alguma coisa pela culpa que carrega. Então, até quer ter uma vida melhor, mas acha que não merece essa vida por conta dessa culpa. Então, voltando aqui à solução, a gente precisa primeiro identificar que culpas são essas que estão pesando aí na nossa vida. Depois a gente precisa ter uma conversa com as pessoas envolvidas para realmente quitar essa dívida, porque não adianta ficar quitando com material, como eu falei, tentando resolver a vida da pessoa, só porque lá no passado teve alguma coisa, né? E ao mesmo tempo não adianta a gente deixar que a pessoa fique nos cobrando. Então, para que isso não aconteça, é preciso sim sentar, conversar e encarar. E é isso que geralmente a gente não quer fazer, porque a gente fica pensando um monte de coisa, né? Mas e se a situação piorar? E se a pessoa não aceitar? E se ela resolver não falar mais comigo? Sempre a gente vai achar que as conversas difíceis que a gente precisa ter na nossa vida podem dar ruim, e até muito ruim. Então a gente fica procrastinando fazer isso. Lembra? Procrastinação também é um dano emocional. Então, para você, em vez de você resolver a situação numa conversa de adultos, porque agora você é uma pessoa
mais madura, mais adulta, você já entendeu mais coisas, você não consegue. Porque você tem a expectativa lá em cima, ou pro lado ruim, né? Ou às vezes até pro lado bom, mas é um lado bom que você não quer. Então, por exemplo, se eu resolver essa culpa com o meu filho, com a minha mãe, ou seja lá com quem for, e essa pessoa for viver a vida dela, será que eu não vou me sentir abandonada? Será que eu não vou me sentir trocada? Aqueles medos que nós conversamos na live anterior, né? Será que eu não vou sentir que agora eu tô sozinha? Que agora não vai ter mais ninguém pra me amparar? Ou que agora, qual vida que eu vou ter se eu liberar as pessoas que eu estou controlando o tempo todo? Por causa dessa culpa. Que vida, como vai ser minha vida então, daqui pra frente? Porque aí eu tenho ao meu redor essas pessoas que eu me senti culpada pelo que eu fiz com elas. Aí eu tô o tempo todo ali segurando todo mundo, ajudando a resolver seus problemas, protegendo, tentando, fazendo. E aí de repente eu resolvo a minha culpa e libero essas pessoas pra viver. E ao mesmo tempo eu tenho que viver minha vida. Mas eu vou conseguir viver minha vida? Então a gente começa, nosso cérebro ele começa a ver essas coisas e ele fala, não vai conversar com ninguém não, deixa do jeito que tá melhor. Só que tá melhor mesmo? Ou tá só camuflado? Porque na aula de hoje à noite, às 8 horas, a gente vai falar sobre questão de sonhos, né? Muitas pessoas pararam de sonhar. Por quê? Primeiro, por esses danos emocionais que a gente tá falando nessas lives todas, né? Hoje já é o 4º dano emocional que a gente vem falando. O último vai ser eu vou falar com vocês no final da live sobre esse último, pra gente combinar direitinho. Mas enfim, tem todos esses danos emocionais aí acontecendo na sua vida. E muitas vezes você não vai alcançar esses objetivos porque você não vai olhar para tudo isso e dizer, agora eu resolvo. Você vai preferir deixar para depois. Você vai preferir não mexer com isso. Você vai olhar para isso e falar assim, não, se eu tiver aquela conversa com a minha mãe, vai piorar tudo. Se eu for encarar esse problema com meu irmão, com meu pai, com a minha amiga, com meu marido, com a minha esposa, vai piorar tudo. Por que eu vou mexer nisso? Então, o seu cérebro tá ali tentando proteger você e dizer, não sai de onde você tá, aqui já tá ótimo, tá confortável pra gente, a gente já se habituou, tá tudo certo. Só que aí a gente tem que lembrar dos nossos sonhos, para que esses sonhos impulsionem a gente a fazer o que precisa ser feito. Enquanto você não tiver sonhos que brilhem os seus olhos, que te motivem o suficiente para você encarar essas coisas que você precisa encarar, você não vai conseguir. O seu sonho vai ficar sempre lá, trancado numa gaveta. Porque ele não é forte o suficiente para fazer você olhar para suas relações, que é uma coisa super sensível na nossa vida, né? Nossos relacionamentos. Quantas vezes a gente se nega um monte de coisa porque a gente não quer prejudicar o outro, porque a gente não quer magoar o outro, porque a gente pensa 1000 vezes antes, o que fulano, ciclano, beltrano vai achar se eu fizer tal coisa? E quando eu falo fizer tal coisa, não é uma coisa errada, é uma coisa que é certa, que você vai conseguir benefícios, que você vai viver melhor, vai ter relacionamentos muito melhores, mas você não quer fazer para não magoar alguém que tá aí na sua vida. E muitas vezes porque existe a culpa. Então, olha como é um emaranhado de coisas, né? Uma coisa atrás da outra que vai acontecendo e que vai te travando e que vai te impedindo. Aí daqui a pouco você já não tá sonhando mais, você já acha que aquele sonho não é pra você, você não merece, né? E lembra que tem os dois lados da culpa, né? Tem o lado que você culpa as pessoas e tem o lado que as pessoas te culpam. Então, quando você culpa os outros, você também não avança. Porque como que você vai mostrar pra pessoa que ela te fez tanto mal assim, se a sua vida estiver ótima? Não tem como, né? Então, pra você mostrar pra aquela pessoa que o que ela fez realmente foi pesado, foi ruim pra você, e ela precisa pagar por isso, que é quando você joga a culpa nos outros, né? Pelo que acontece com você de mal. Pra você mostrar pra ela, você tem que estar, no mínimo, dando errado.
exemplo, de novo, voltar para criação de pais e filhos, porque é o que mais a gente carrega culpa, né? Meus pais não me criaram como eu gostaria, não me protegeram, aí por isso eu sofri abuso, aí por isso eu não tive orientação, eu casei cedo demais, eu engravidei, beleza, porque meus pais não estavam presentes, né? Um monte de coisa aí que pode ter acontecido. Então, para o meu pai enxergar ou minha mãe enxergar o mal que eles causaram na minha vida, eu não posso ter uma vida boa. Eu não posso ter um casamento bom. Eu não posso usufruir dessa vida que talvez o meu bom marido que eu já tenho quer me dar. Que a gente falou disso lá no iniciozinho da live, né? Às vezes a mulher teve essa situação na família, mas até casou bem, casou com um homem legal, mas na hora de usufruir ela não consegue, né? Então, veja que tudo isso vai causando, vai minando a nossa vida, e aí a gente não consegue sair do lugar. É por isso que chega o final do ano e a gente tá frustrado. Mais um ano que eu não consegui emagrecer, mais um ano que a minha saúde tá péssima, mais um ano que eu me envolvi em um monte de problemas e não consegui olhar para os meus sonhos. Tem uma frase, eu não lembro se eu falei na live anterior, mas eu preciso falar de novo, né? Quando a gente tem um problema, ou as pessoas que a gente ama têm um problema, a gente dá um jeito. Quando é um sonho que a gente tem, que a gente não tá conseguindo naquele momento alcançar, a gente adia. Olha a que ponto a gente chegou. Problemas a gente dá um jeito para resolver. Se você precisar de 5 mil reais hoje para resolver um problema que não tem como adiar, você vai dar um jeito? Você vai pegar emprestado, você vai fazer alguma coisa, né? E geralmente na questão de dívidas a gente faz o que tá ali, né? A gente não enxerga coisas além, a gente só faz o que tá ali próximo e às vezes acaba piorando a situação, né? Mas enfim, se você precisar desses 5 mil reais para realizar um sonho hoje, você vai ficar adiando, você não vai dar um jeito, você vai ficar adiando. Ah, não vai dar agora, deixa para depois. E aí você não vai buscar planos e soluções para alcançar aquele sonho. Mas se for um problema, você busca. Né? Até porque é mais fácil justificar pedir 5 mil reais emprestado para resolver um problema do que para a viagem que você quer fazer, né? Tem nem cabimento isso. Mas você entende que o problema, ele causa uma dependência emocional. É uma forma de você mostrar para a pessoa que você culpa, por exemplo, já que a live é sobre culpa, né? É uma forma de você mostrar para ela que você tem uma justificativa grande para que ela te pague esse dinheiro, te dê esse dinheiro. E é como eu já falei, você tem aquela dívida emocional, não adianta tentar cobrar com dinheiro, nunca vai ser sanada essa dívida, nunca. Então é aquela mãe, aquele pai que tá sempre socorrendo o filho, ele vive em problemas porque ele culpa os pais, aí ele tá sempre precisando desses pais e os pais estão sempre ajudando, sempre colocando dinheiro na mão dele, pagando as dívidas dele. Bateu o carro, o pai vai lá e conserta o carro. Se endividou, o pai vai lá e paga o cartão, paga o empréstimo, paga tudo. E ainda tem aqueles casos onde a pessoa nem consegue que o pai e a mãe paguem, né? E muitas vezes ele tá lá no perrengue, mas o pai e a mãe às vezes tem uma situação até pior do que a dele e não vai conseguir ajudar em nada. Mas ele vive nessa vida pra mostrar, tá vendo? Ó, o que vocês fizeram comigo, eu não consigo ter uma boa vida hoje. Por isso é importante a gente olhar para esses danos emocionais. Porque quando a gente resolve isso, a gente para de olhar pro retrovisor. Lembra que eu falei no comecinho da live? A culpa faz a gente olhar pro retrovisor e a gente tá aqui dirigindo ao invés de olhar para o para-brisa, que é muito maior, que tem ali mostrando para você uma amplitude de coisas. Você vai olhar para aquele retrovisor pequenininho, que só te mostra um pedaço do que tá lá atrás e você fica focando nele. Aí a sua forma de dirigir vai ser bem lenta, porque você tá focado no que tá acontecendo lá atrás. É assim que você tá dirigindo sua vida. Você tá tão focado no que passou, seja você o culpado, ou seja porque você culpa alguém,
que você não olha para aquele para-brisa enorme, cheio de possibilidades na sua frente. E sem contar que fazendo isso, a probabilidade de você sofrer um acidente é maior, né? Você olhando direto para o retrovisor. E deixando de olhar para o que tem na frente. Então, quantas pessoas estão nessa situação hoje? E por culpa, muitos estão carregando a família inteira nas costas. Agora imagina uma pessoa numa corrida. Vocês já viram corrida? Essas corridas que valem prêmios aí? Todo mundo quer chegar em primeiro lugar, né? Mas como é que esses corredores correm? Eles carregam uma mochila nas costas? Com suprimento, com comida, com um monte de coisa? Não, peraí, eu tenho que levar tudo isso aqui, porque vai que eu fico com fome no meio da corrida, né? Deixa eu levar aqui um pouquinho de comida, a água, uma blusa, né? Ah, eu vou trocar de roupa no meio do caminho, bota tudo na mochila e leva. Vai dar certo? Essa pessoa vai chegar em primeiro lugar? Com essa bolsa nas costas, cheia de coisas? A gente observa que eles não levam quase nada, né? Até a roupa que eles vestem é uma roupa mais leve. E quando eles vão pegar ali uma água, eles pegam rapidinho, bebem, joga a garrafa pra cima e continua. Então, se a gente continuar carregando todo esse peso emocional, a gente realmente não vai chegar onde a gente quer. Então, vai passar ano após ano e a gente não vai chegar onde a gente quer. E aí, vem uma coisa que eu acho muito interessante, que eu andei observando, né? Vocês já perceberam que tem pessoas que passam uma vida inteira cuidando de alguém? Por exemplo, um idoso, né? Tem lá um idoso na família e essa pessoa fica responsável para cuidar desse idoso. Dependendo da forma como essa pessoa faz esse cuidado, o idoso continua vivo e o cuidador morre. Isso aconteceu recentemente aqui na nossa cidade. Teve uma senhora que faleceu, né? E aí chegou uma moça que passou mal por causa da situação e tudo, né? Eu tava trabalhando no hospital ainda. E aí ela falou, porque a senhorinha me ligou no meio da noite, disse que tava passando mal. Aí eu perguntei se ela queria que eu levasse ela para o hospital. Ela disse, não, minha filha, eu vou tomar aqui o meu remédio de pressão e acho que vou melhorar, né? E aí depois ela recebeu a notícia que a senhorinha tinha tido um infarto e morreu. E essa senhora cuidava do marido, que era idoso, e já estava muito tempo acamado. Então, olha só o que a moça falou pra mim. O baque foi muito grande, porque todo mundo acreditava que o senhorzinho ia morrer primeiro, não ela. Porque ela era ativa, porque ela cuidava, porque ela fazia tudo. Então, pra ela foi uma surpresa quando ela teve essa notícia. Porque o senhorzinho ali era muito mais doente, pelo menos aparentemente, né? E estava sendo cuidado ali, acamado por muito tempo. Então, todo mundo esperava ele morrer, mas ela não. E aí, o que eu quero falar pra vocês com isso? Que muitas vezes a gente tá cuidando de todo mundo, e aí esse que é o erro, tá? Porque eu não tô falando aqui que ela errou de ter cuidado do marido dela, não é isso. Mas é o fato de você cuidar de todo mundo e se esquecer. Esquecer de cuidar de você. Esse é o ponto. E geralmente é o que as pessoas fazem. Elas deixam os seus sonhos pra lá, cuidam de todo mundo, e às vezes nem é uma pessoa que tá acamada, é uma pessoa que pode viver a vida dela, mas às vezes por uma sensação de culpa, ou aqueles outros danos emocionais que a gente já conversou nas outras lives, ela cuida tanto dos outros que esquece dela mesma. E aí eu pergunto pra vocês, a senhorinha lá morreu, né? Como é que ficou a vida do senhor? Que dependia 100% dela. Ele tá vivo ainda. E a família deu um jeito, né, pra ele ser cuidado por um profissional, porque ninguém podia vir cuidar dele. Então ele tá na casinha dele, sendo cuidado por uma enfermeira particular, que os filhos estão pagando. Então, para essa mãe, para essa senhora, cuidar melhor dela mesma,
Será que isso não poderia ter sido feito antes? Aí alguns vão pensar assim, mas tem idoso que não quer, né? Tem idoso que é teimoso, tal. Tudo bem, pode acontecer mesmo. Mas aí a escolha que essa pessoa fez, né? E infelizmente o resultado final foi esse. Ela não conseguiu viver mais e nem melhor, porque a decisão dela foi: eu vou deixar de me cuidar para cuidar de outra pessoa. Porque só eu dou conta, é o que a gente geralmente pensa, né? Se não for eu, não dá certo. Se eu sair dali da dinâmica daquela família, desmantela tudo. Se eu não estiver no pé do meu filho não faz as coisas que tem que fazer. A mulher dele, isso e aquilo. A gente sempre tem uma desculpa, né? Pra se envolver com a vida dos outros. E ao mesmo tempo, deixar os nossos sonhos pra trás. Os nossos objetivos pra trás. E isso tudo que eu tô falando aqui, eu tô falando pra você que não quer mais ficar adiando seus sonhos, adiando seus objetivos, chegando no final do ano frustrado. Porque eu sei que tem gente que vai preferir continuar do jeito que tá. Então, hoje à noite, nós vamos começar a criar o nosso plano. Esse plano é para quem? É para quem realmente quer mexer em tudo isso. Para quem quer olhar para o que está te impedindo e quer resolver. Eu não quero ninguém aqui lidando com o problema. Ninguém tem que estar lidando. A gente tem que resolver os problemas. Se você não resolve, você está empurrando com a barriga, você está levando o problema junto. É a mesma coisa da mochila lá nas costas do corredor. Então, você tem culpa? Resolva. Você tá desanimado? Teve a aula sobre desânimo. Se você não assistiu, vai lá pro grupo do WhatsApp, o link tá na bio. Lá no grupo tem o link de todas as lives que eu fiz. Então, se é a culpa que tá te impedindo, resolva. Se é o desânimo, resolva. Procrastinação, resolva também. A gente ainda vai falar sobre insegurança, que é outro dano, né? Vai ser o último dano emocional que a gente vai comentar aqui. E também a gente falou sobre... eu esqueci o outro. Mas você quer saber todos? Vai lá pro grupo que você vai ter todas as aulas lá. Mas por que eu tô falando pra vocês assistirem essas aulas? Talvez você já ouviu falar sobre procrastinação, você já ouviu falar sobre desânimo, tudo isso que eu tô falando. Só que a gente falou disso tudo com um olhar muito diferente. Se você olhou pra culpa agora com outros olhos, como você nunca tinha olhado antes, que é isso, essa é a minha intenção nessa live, essas outras coisas que eu falei foi do mesmo jeito. Eu coloquei pra vocês de uma forma totalmente diferente. Como vocês talvez nunca ouviram falar. De forma tão aprofundada. Porque às vezes a gente tá desanimado e a gente acha que é um monte de coisa. Aí lá na live eu expliquei o que realmente é. E sempre tem relação com as nossas relações. Sempre, todas as vezes. A insegurança é a mesma coisa. Que a gente vai falar na última live. Então, às vezes você tá inseguro, você não sabe o porquê, ou acha que sabe. Então, na próxima live você vai entender muito melhor o que é a insegurança pra você. Porque tudo, gente, tem base emocional. Seja uma doença física, seja a forma que a gente fala com as pessoas, os pensamentos. Quantas vezes você conversou com uma pessoa e você passou o dia inteirinho pensando, mas eu devia ter falado tal coisa pra essa pessoa. Eu não sei por que eu não falei isso. Aí você passa o dia todinho remoendo aquela situação. Olha, fulano me falou tal coisa e eu fiquei calada, eu não acredito. Não, era pra ter falado isso, aquilo outro. O que você tá fazendo? Você tá gastando sua energia. Porque, gente, a gente gasta tanta energia pensando, vocês não têm noção. Você tá gastando a sua energia que você poderia estar colocando nos seus sonhos, nos seus objetivos, na sua família, para melhorar as coisas na sua vida, com uma pessoa que talvez não tá nem aí pra tu. Que a realidade é essa, né? Que falou lá tudo que tinha pra falar com você, desabafou, foi pra vida viver e você ficou aí pensando, remoendo e gastando sua energia. Aí tem muita gente que não sabe por que não tem energia pra fazer as coisas durante o dia. Tô falando do desânimo agora, né? Mas quem quiser ver a aula completinha, vai lá no grupo e pega o link, tá?
para você ver as aulas todas. Mas essa questão da culpa, também a gente tem que olhar para ela para conseguir chegar onde a gente quer. Não é fácil, gente, não é fácil. Eu precisei de muito apoio para olhar para as minhas culpas. Eu tinha culpa de ter deixado pessoas para trás. Eu tinha culpa de começar a dizer não, para poder dizer sim para mim. Eu tinha muitas culpas, só que eu não enxergava, eu não sabia. Eu achava que era um monte de coisa, não sabia que era culpa. E quando eu resolvi tudo isso, algumas pessoas se afastam, não tem jeito, né? Só que a gente vai descobrindo quem são as pessoas que realmente gostam da gente, que realmente querem nosso bem, que realmente estão do nosso lado, gostam pelo que a gente é, não pelo que a gente dá pra elas. Então, faz sentido você mexer em tudo isso, porque no final você vai entender a dinâmica, né? Como eu tava conversando com uma amiga ontem, e eu falei isso pra ela, né? Que muita gente, quando a gente é forte, tem muitas pessoas que se acham muito fortes, né? E realmente são. Uma característica aí de um traço que a gente chama de masoquista. São pessoas resilientes, que têm capacidade de carregar muito peso emocional, que aguentam muito coisas difíceis, né? Problemas na vida, tudo mais. E quando as pessoas identificam que essa pessoa é assim, se você for essa pessoa, né, forte, você vai perceber isso agora que eu vou falar. Quando as pessoas veem a gente assim, elas só nos procuram quando estão com problema. Elas não ligam, não mandam uma mensagem perguntando se você tá bem, como é que foi seu dia, né? Como foi que você enfrentou, sei lá, um problema que você tá passando. Porque na cabeça delas, você não precisa disso. Você é forte o suficiente para se virar sozinha. Mas também é forte o suficiente para ajudar ela com os problemas dela. Então não tô dizendo aqui que é uma pessoa maldosa, não. Mas ela te enxerga dessa forma. Né? E a gente acaba passando também essa imagem, né? Por ser muito forte, você passa a imagem que não precisa de ninguém. E no fundo você tá lá louca, que alguém chega e pergunte, você tá bem? Como é que foi seu dia hoje? Né? Pra você desabar. Mas aí as pessoas tendem a achar que você não precisa. E só te buscam quando tem problema. Então é aquela pessoa que... Alguém teve problema na família, a primeira pessoa que vem na mente é você. Vamos falar com o fulano que a fulana consegue, ela sabe, ela resolve. Ela tem palavras bonitas pra contar, pra dizer. E aí, a gente aprende, quando a gente começa a olhar pra isso, a gente aprende a usar a nossa força para as pessoas que realmente importam. E aí, como é que você sabe quem são as pessoas que realmente importam? Quando você começa a dizer não, as que realmente importam continuam do seu lado, continuam te ajudando, continuam... Te ajudando não, né? Porque todo mundo tem a ideia que você não precisa. Mas continuam sendo suas amigas. E aí é nessa hora que ela vê a sua vulnerabilidade e ela consegue também ver que você não é 100% forte, como talvez ela achava. Então você acaba fazendo uma seleção natural, digamos assim, né? Foi o que aconteceu comigo e acontece com várias pessoas que eu conheço que começaram a enxergar tudo isso e começaram a movimentar diferente. Parar de alimentar dependências emocionais. E tá tudo bem, gente. Vai ter pessoas que vão ter mais afinidade com outra pessoa que não é você. A afinidade que ela tinha com você, a ligação que vocês tinham era através dos problemas. Isso não é saudável. Então, se é a única coisa que liga vocês, pode deixar aí. Pode deixar essa pessoa aí. Porque não tá sendo saudável para nenhuma das duas. É normal, isso daí tem que ser pra gente. É porque a gente olha com um olhar como uma criança, né? Que se a pessoa se afastou é porque ela não gosta de mim, porque ela não me amava de verdade, ela me abandonou. Não, não é nada disso. Porque se a sua relação é baseada em problemas, é melhor que exista esse afastamento. Não vai deixar de existir ali o gostar, não vai deixar de existir a consideração e tudo mais. Só que cada um vai viver agora se ligando a outras pessoas de formas diferentes. E se você se ligar mais a alguém só por causa de problema, já fica de olho nisso. Porque não vai ser uma relação saudável.
Se você tem aí uma amiga, uma pessoa que você, toda vez que vocês se juntam, é só para falar de problema, esquece. Proponha para essa amizade falar sobre sonhos, sobre objetivos, sobre planos. E se ela aceitar, vão-se embora. Vão juntas aí para a vida. Porque às vezes a gente aceita uma amizade só de falar de problemas porque a gente ainda não enxergou, né? Todas essas coisas. Mas se você tem essa amiga aí, que toda vez que você liga para ela, toda vez que você manda uma mensagem é para falar dos problemas, muda essa dinâmica, muda hoje. Liga para ela, ó, a gente vai ter aula sobre os sonhos hoje à noite. Já fala para ela assistir a live. Por quê? Porque vocês duas vão ter o que conversar sobre sonhos. Vai ser a primeira grande conversa sobre sonhos que vocês vão ter. Chega desse negócio de estar se ligando nas pessoas por causa de problema. Ah, eu tenho uma amiga que todo mundo que eu não gosto, ela também não gosta. Então a gente aproveita. Eu falo sobre o povo com ela fala comigo, aquela coisa toda. Não, gente, para com isso. Vamos falar sobre sonhos, realizações, objetivos. Eu tenho uma aliada que quando a gente se encontra, a gente até desabafa problemas. Mas no final, uma sempre lembra a outra. Mas e o seu sonho? Mas e aquele plano que você tem de fazer tal coisa? E aí, muitas vezes, quando eu chego falando alguma coisa, né? Porque a gente sempre quer desabafar com alguém, isso é normal. Aí ela vira pra mim e fala assim, isso é um problema de fulano. Deixa pra lá. Deixa ele resolver esse problema. Foca aqui, ó, no seu sonho, no seu objetivo, no seu plano. É bem assim nossa conversa. E aquele negócio que você disse que ia fazer? Pra melhorar isso, isso e isso na sua vida. Né? E muitas vezes a gente faz, não é nenhuma cobrança, é uma lembrança. A gente vai lembrando a outra, né? Como é que tem que ser feito. Então, cada vez a gente fala menos de problemas. Sempre vai ter um momento que a gente tá no aperreio, a gente quer desabafar. Mas a gente não vai com a intenção de reclamar, que é um ponto também, viu, gente? Comecem a mudar a dinâmica das amizades para que você tenha mais vontade de chegar onde você quer. Você viu essa live hoje sobre culpa, você vai olhar agora para todas as suas relações. Quem tá preso a mim por conta da culpa? A culpa que eu jogo nessa pessoa ou a culpa que eu acho que eu tenho de alguma coisa que eu fiz com ela? Resolva essa culpa. Eu falei na live como você pode fazer isso. Quando você resolver essa culpa, muda a dinâmica dessa relação. Tenha essa ligação através dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus objetivos. Sabe, eu acho que vocês já devem ter visto essa mensagem que rola pela internet direto. Que é mais fácil as pessoas estarem com você no perrengue. Mas quando você está conquistando suas coisas, são poucos que ficam junto com você. É fácil chorar junto, mas não é fácil rir junto. Rir junto, né? Comemorar junto. Então, só os que realmente são seus amigos vão ficar. Se você mudar a dinâmica dos seus relacionamentos. Se você parar, olhar para essa relação e ver o que está me prendendo a essa pessoa. Eu estou com ela porque realmente ela me apoia, ela me incentiva, ela me coloca para cima, ela me ajuda a olhar para o meu sonho, para o meu objetivo? Ou eu tô com ela porque eu quero estar sempre reclamando, né? Sempre falando de outras pessoas, olhando para a vida de outras pessoas. Eu fiz isso por tanto tempo, gente, eu vou dizer a vocês, é um dano terrível. Que na hora que a gente tá fazendo, a gente não percebe. A gente se juntar só pra ver, só pra falar, só pra reclamar e problema. Então, tenham isso como uma lição de casa. Mudar a dinâmica das suas relações. Não fiquem presos por culpa. Deixa a pessoa aí, libere essa pessoa. Se retrate se você se sente culpada, né? E se você tá culpando o outro, chegue lá e diga assim, a partir de hoje você não me deve mais nada. Eu entendo que o que você fez era o que estava ao seu alcance e não tem como mudar isso. O que eu tenho como mudar? O que eu faço com essa informação daqui pra frente?
Agora, o que aconteceu lá no passado, eu não tenho como mudar. Então, libera essa pessoa. Você não me deve mais nada. E, ao mesmo tempo, se retrate com quem tá te culpando das coisas. Eu sinto muito. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Mas como não tem como, né? Então eu quero quitar essa dívida aqui com você. Eu sinto muito. A única coisa que poderia realmente reparar ali aquela situação é voltar no passado e fazer diferente. Não tem como. Então vamos zerar e daqui pra frente a gente vai vendo o que é que dá. Enquanto você não olhar pra isso e não fizer isso com as suas relações, se você sente culpa ou se você tá culpando alguém, sua vida não vai desenrolar. Ela vai continuar toda enrolada. E aí tem pessoas que começam a ganhar dinheiro, aí nunca ganhou 30 mil na vida, e de repente ela tá ganhando, né? Porque ela tá ali mais focada no trabalho, ela tá aí conseguindo dizer mais não pras pessoas e tal, só que a culpa continua dentro dela. Ela não quis resolver ou não achou que era necessário resolver. Vai chegar uma hora que ela vai bater num teto. E ela não vai conseguir ultrapassar esse teto financeiro. Olhe para as suas relações e veja se isso não já aconteceu com alguém próximo ou até com você mesmo. A pessoa olha para ali, ó, eu tô fazendo tudo certo. Eu tô me empenhando, eu tô botando minha energia. Tô dizendo não pros outros. Tá tudo certo, mas eu não passo mais desse valor aqui. Porque a gente tem um teto e a gente tem um chão, né? Pra gente ultrapassar esse teto aqui, quando você perceber que já tá muito tempo ganhando o mesmo valor, às vezes é você, desde o primeiro dia do seu trabalho até hoje, você tá ganhando o mesmo valor, né? Pode ter certeza, existem danos emocionais te impedindo de olhar para outras oportunidades, de crescer, de aumentar o seu salário, de aumentar sua produtividade, de aumentar o seu negócio. E esses danos emocionais vêm das nossas relações. Para você quebrar esse teto, você precisa resolver suas relações. Aí sim você consegue ultrapassar. Porque enquanto você tá olhando pro retrovisor, lembra que eu falei? Você não vai conseguir. E a gente acha que não tá olhando, né? Mas de vez em quando vem aquele pensamento, de vez em quando vem aquele gasto de energia com aquele assunto que você achava que já tinha morrido. Você não tá falando com a pessoa, você não tá indo lá resolver o problema, mas tá na sua cabeça, tá no seu sentimento, tá naquele momento que você tem uma decisão importante para tomar. E aí você não sabe por que você toma a decisão errada. Você não consegue enxergar onde você falhou. Porque as sensações que você tem, que você não resolveu, continuam ali. E ainda estão impactando nas decisões que você toma no seu dia a dia. Então, se você não olhar para isso, infelizmente vai continuar impactando e você não vai conseguir sair daquilo. A pessoa chega estranha, né? Oxe, mas eu tava indo tão bem, né? O meu negócio estava melhorando cada vez mais. De repente, gente, não é de repente. Não é de repente. Se você começar a olhar para essas coisas que eu venho falando, todas essas lives, você vai ver que não é de repente. Não é de repente que você bate o carro. Não é de repente que o seu filho adoece. Não é de repente que você tá querendo fazer alguma coisa e alguém muito importante tem um problema e aí você para a sua vida para ir lá resolver esse problema. Não é de repente. Começa a observar. Tudo ali tem um sentido e uma ligação por conta do emocional. Todos nós somos, no final de tudo, quando você dá zoom em todas as células e tudo mais, nós somos energia. É a nossa base, é a energia. E os nossos sentimentos e sensações são energias. Tudo tá vibrando ao nosso redor. Isso não é macumba, não é magia, não é nada disso. É assim que a gente foi feito, por energia, energia dinâmica. Então, se você vibra o medo, se você vibra insegurança, se você tá procrastinando, se você tá vibrando coisas negativas, não dá pra coisas positivas acontecerem. Elas vão acontecer de forma muito lenta ou nem vão acontecer. É lei física isso, não é uma lei espiritual, é uma lei física.
Então, temos que olhar para tudo isso. Aí sim as coisas começam a andar, né? E cada pessoa vai ter um objetivo diferente. Nem todo mundo quer ser rico e viver numa mansão. Eu mesmo não tenho esse desejo. Mas eu tinha desejos muito menores do que esse que eu não conseguia alcançar. Eu não conseguia ter uma vida leve, um relacionamento leve. E aí, quando eu olhei para tudo isso, eu consegui. Então, são objetivos, até podemos dizer, simples. É muito simples você querer uma vida leve, mas você não consegue. Então, se você não assistiu todas as lives, para você descobrir por que você não consegue, vai lá no grupo do WhatsApp, vai lá na descrição do grupo, você vai entrar no grupo, pegar o link lá na descrição e vai assistir essas lives. Até porque na aula de hoje, na hora de hoje à noite, vocês vão precisar dessas informações para começar a montar o seu plano para 2025, tá bom? Então, fica aí minha dica para vocês. Vão lá, aproveita, tem um dia todinho, não precisa assistir, fica só ouvindo. Você já vai conseguir pegar bastante coisa. E já olhar com outros olhos muitas coisas, tá bom? Então façam essa revisão das lives. Essa daqui vai ficar salva por 24 horas aqui no Instagram. A outra que tá agora vai sair do ar, mas para vocês assistirem todas tem que estar lá no grupo. Pegar o link no grupo, beleza? Então, muito obrigada a vocês que vieram assistir ao vivo. Quem estiver assistindo a gravação também, aproveita, faz anotações, né? Quem viu a live pela metade, vai lá, assiste de novo. Anotem as percepções, tomem decisões, porque sem decisões não vai mudar nada, hein? Presta atenção. Você tem que decidir para começar a agir. Então, façam isso, beleza? E a gente vai se ver na próxima live. Eu vou colocar lá no grupo quando que vai ser a próxima live dessa da manhã, tá? Mas a próxima mesmo vai ser hoje à noite. Obrigada, Lúcia. Hoje à noite a gente vai ter a primeira aula sobre o seu planejamento de sucesso para 2025. Não perde, porque para mim essa é a mais importante de todas. É a que vai mostrar para você o que você precisa fazer, além do plano, porque só o plano não resolve, tá bom? Então, beijo para vocês. Até a próxima.